Fala, gurizada, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando mais uma aula de física para o PISM 1. Seguinte, galera, na aula de hoje a gente vai iniciar o nosso estudo dos vetores. E para a gente entender bem os vetores, a gente tem que entender bem o que é uma grandeza vetorial, o que é uma grandeza escalar, qual é a diferença entre as duas grandezas, beleza? Vamos lá. Primeiramente, o que é uma grandeza escalar, Eugênio? Muito simples, gente. Uma grandeza escalar é basicamente uma grandeza que, para ser bem definida, precisa apenas de um módulo e de uma unidade. O que é módulo, Eugênio? Módulo é o mesmo que valor, tá? Precisa apenas de um valor e de uma unidade para ser bem definido. Como, por exemplo, o tempo, a massa, temperatura. Para a gente definir o tempo, a gente só precisa de uma unidade. Supondo lá, o tempo que uma água demora para cair no chão. Sei lá, 10 segundos. Tá vendo? O tempo ele é uma grandeza escalar. Olha lá, a gente precisa apenas de um valor, que no caso aqui foi 10, e de uma unidade, que no caso aqui é o segundo. Tá? Agora, o mesmo vale para a massa. Sei lá, se eu quero descobrir a massa de um bloco que está preso a uma parede por um fio lá, cuja tração é igual a 50 newtons. Bom, a gente vai encontrar algo assim, ó, 5 kg. Tá vendo? Massa também é uma grandeza escalar. Para ser bem definido, precisa apenas de um valor e de uma unidade de massa, que no caso aqui é o quilograma. Beleza? O mesmo vale para a temperatura. Ah, qual que é a temperatura atual agora? Bom, olhando aqui no meu celular, agora 33 graus Celsius. Beleza? Ó, tá vendo? Precisa apenas de um número e de uma unidade para ser bem definida. Então essa que é a ideia da grandeza escalar. Para ela ser bem definida, ela vai precisar apenas de um número e de uma unidade, tá? Corrente elétrica também, tá? Mas não vem ao caso a gente ficar entrando muito nesse mérito, tá? Corrente elétrica, por exemplo, uma corrente que passa por um fio, pelo fio aí, sei lá, pelo fio da sua lâmpada aí, ó. Uma corrente de, por exemplo, 5 amperes, tá? Bom, para essa corrente elétrica ser bem definida, precisa apenas, ó, de um número e de uma unidade. Então, ó, corrente elétrica também é uma grandeza escalar. Então, galera, entenderam essa ideia? Então, guarda isso daí, porque isso é muito importante e é muito fácil de lembrar, gente. Para ser grandeza escalar, precisa apenas de módulo e de unidade. Basicamente é isso. Beleza? Agora, olha só. Quando a gente trabalha com grandezas vetoriais, é um pouco diferente. Uma grandeza vetorial, para ser bem definida, ela precisa de módulo, ou seja, valor, direção, sentido e unidade. Tá? Então, olha só. Bom, a gente tem aqui alguns exemplos de grandezas vetoriais. A força, por exemplo. Se eu falo com você, eu vou fazer uma força de 10 newtons. Aí eu te pergunto, eu estou fazendo essa força verticalmente, horizontalmente, para a direita ou para a esquerda? Tá vendo? Para a força ela ser bem definida, ela precisa de módulo, ou seja, valor, direção, vertical, horizontal, sentido e uma unidade. Beleza? O mesmo vale para velocidade. Beleza? E o mesmo vale também para aceleração. Se eu falo que eu vou acelerar um carro a uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, aí você pode me perguntar, você vai acelerar em qual sentido? Em qual direção? Tá vendo, gente? Essas grandezas elas precisam de módulo, direção, sentido e unidade para serem bem definidos. Beleza? Ó, então, força. Por exemplo, se eu falo que eu vou aplicar uma força de 10 newtons na vertical, tá vendo? Eu tenho que especificar direção, sentido. Beleza? Então, essa que é a ideia da grandeza vetorial. Ela precisa de módulo, direção e sentido para ser bem definida. O mesmo vale para velocidade também. Ó. A velocidade é, sei lá, 10 metros por segundo. Em relação a qual direção? Em relação a qual referencial? Tá vendo? Depende de módulo, direção e sentido. Beleza? Show! O mesmo vale também para o impulso, que são grandezas que a gente vai ver no decorrer do nosso estudo, tá? Campo elétrico também é uma grandeza vetorial. Se eu tenho um campo elétrico, sei lá, 23 Newton por Coulomb. Também é grandeza vetorial, cara. Eu não vou entrar muito no mérito porque isso é matéria de terceiro ano, tá? Mas guardem essa definição que eu falei para vocês aí. Que para ser uma grandeza vetorial precisa de módulo, direção, sentido e unidade para ser bem definido. Beleza? Vou até grifar isso para vocês aqui. Beleza, ó.
Aí. Show de bola. Galera, agora a gente vai prosseguir e a gente vai trabalhar com o vetor em si, tá? Eu vou apagar isso daqui e vou jogar o vetor na tua tela. Só vou pausar rapidinho. Beleza, gente? Vamos para a definição de vetor agora. Galera, qual que é a ideia do vetor? Muito simples. Olha só. O vetor, galera, ele é um ente matemático que apresenta módulo, direção e sentido. Esse vetor vai ser utilizado para representar as grandezas vetoriais. Força, campo elétrico, velocidade, aceleração, deslocamento, impulso, quantidade de movimento, tá? Então, basicamente essa que é a ideia do vetor, tá? Galera, tá aqui uma representação do vetor. Galera, resumindo em miúdos, o vetor vai ser basicamente uma seta, que vai ter que ter módulo, direção e sentido. Beleza? Olha só, a gente tem que destacar alguns elementos importantes aqui que a gente vai precisar na próxima aula, tá? Bom, esse A aqui no caso é a origem do vetor, tá? Então, vou até escrever aqui, ó, esse A no caso é a origem do vetor. Beleza? Esse B aqui no caso é a extremidade do vetor, ou seja, é onde o vetor termina. Extremidade do vetor, tá? Beleza? Galera, na maioria das vezes, o vetor vai ser representado pela letra V, tá? Deixa eu arrumar. Opa. Que tá bom, ó. O vetor vai ser representado pela letra V. Galera, sempre que eu for representar uma grandeza vetorial, como por exemplo, força, se eu for escrever força, eu tenho que colocar uma setinha aqui para a direita, assim, tá? Porque força é uma grandeza vetorial. O mesmo vale se eu quiser representar, por exemplo, sei lá, o impulso. Impulso também é uma grandeza vetorial. Você vai ter que colocar essa setinha aqui para a direita. Sempre, tá, gente? Se quiser representar a quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial. Você coloca aqui, ó, para a direita. Tá? Se eu quiser representar, sei lá, campo elétrico. Campo elétrico, campo elétrico, campo elétrico. Coloco o E aqui para a direita, tá? Então, sempre que eu for representar uma grandeza vetorial, eu tenho que colocar essa setinha apontando para a direita. Não pode apontar para a esquerda, porque senão não representa vetor. Beleza, galera? Bom, uma coisa importante aqui. O A é a origem do vetor, o B é a extremidade do vetor. O A é onde o vetor começa, o B é onde o vetor termina. Só que de A até B aqui, ó, existe um comprimento, tá? Existe um comprimento que a gente pode chamar de, sei lá, distância de A em B ou de comprimento. Eu prefiro chamar de L, de comprimento L, tá? L de A até B. Galera, nesse caso aí, ó, esse L de A até B, a gente chama de módulo do vetor, que vai ser basicamente a distância, tá? Vai ser basicamente o tamanho do vetor. A gente chama isso de módulo do vetor, tá? Então, essa distância aqui a gente chama ela... Opa, deixa eu marcar aqui uma distância bonitinha para vocês terem uma noção. O tamanho desse vetor aqui, ó, a gente chama esse tamanho aí de módulo, tá? Então, a gente chama isso daí de módulo do vetor. Basicamente, essa que é a ideia, tá? O módulo do vetor é o tamanho do vetor, tá? Então, esse comprimento aqui, então, é o módulo do vetor AB. Então, ó, vetor AB, setinha para cá. Se eu escrevo o módulo do vetor AB, estou querendo exprimir, expressar o tamanho desse vetor, tá? Esse vetor aqui é o vetor VAB, certo? Começa em A, termina em B. Beleza, gente? Bom, agora a gente vai trabalhar com classificação de vetores, tá? Eu vou pausar aqui e vou jogar alguns exemplos para a gente trabalhar, tá? Beleza, gente? Vamos na sequência aqui então. Antes da gente partir para a classificação de vetores, eu tenho que trabalhar com vocês um conceito que é muito importante, que muita gente erra, tá? Galera, olha só. Eu vou fazer uma analogia aqui para que vocês entendam essa parte aqui, tá? Bom, se vocês não chegaram ainda na parte de plano cartesiano na playlist de matemática, dá uma olhadinha nessa parte, porque a associação que eu vou fazer aqui é muito similar à parte de plano cartesiano. Olha só, gente. Bom, lá na matemática, na parte de plano cartesiano, na parte de funções, a gente tem dois eixos. O eixo x e o eixo y, né? Bom, a gente chama o eixo y também de eixo vertical, certo? Então a gente chama o eixo y de eixo vertical, tá? E a gente chama o eixo x de eixo horizontal, né? Isso, gente, isso aí você explicou pra gente lá
na aula de plano cartesiano, exato. Galera, o que isso tem a ver com a parte de vetores, com a parte de direção e sentido? Galera, existem apenas duas direções. Existe a direção vertical, que é essa direção aqui, e existe também a direção horizontal, tá? Então, não confundam direção com sentido. Existem apenas duas direções. A vertical, que é o mesmo que está relacionada com o eixo Y, e a horizontal, que está relacionada com o eixo X, tá? Agora, sentidos, a gente tem vários. Para a esquerda, para a direita, para nordeste, para noroeste, para sudoeste, para sudeste, tá vendo? Então, não esqueçam essa diferença, porque ela parece boba, mas muita gente erra. Direções, então, só temos duas. Vertical e horizontal, sentidos e números. Beleza? Então não confunda esse conceito. Beleza? Show de bola? Beleza, gente. Agora a gente vai trabalhar com a classificação dos vetores, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Se você não copiou, basta que você volte aí um pouquinho, tá? Beleza. Show de bola. Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, com as classificações, certo? Então, a primeira classificação possível é a seguinte: vetores equipolentes, certo? Bom, vetores equipolentes é o mesmo que vetores iguais, tá? São vetores de mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Seria algo mais ou menos assim, ó. Se eu pegasse aqui, ó, assim e assim, ó. Galera, imaginem que eles têm o mesmo tamanho, tá? Eu tentei fazer em escala, mas dificilmente vou conseguir fazer em escala. Deixa eu ajeitar aqui a espessura do pincel. Tá aí, ó. Suponha que esse daqui é um vetor A, que esse daqui é um vetor B. Note o seguinte, que eles apontam para o mesmo sentido, tem o mesmo sentido e a mesma direção também, tá? Beleza? E eles também têm o mesmo tamanho, né? Módulo de A igual a módulo de B, ou seja, eles têm o mesmo tamanho. Sempre que eu falar de módulo, galera, eu vou estar falando do tamanho do vetor. Eu expliquei isso no início. Tá? Então essa aqui é a ideia de vetores equipolentes. São vetores de mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Tá? Então a ideia basicamente é essa, tá, gente? Deixa eu arrumar aqui. A gente vai precisar muito lembrar desse conceito quando a gente for trabalhar com dinâmica, tá? Inclusive, galera, as aulas de dinâmica já estão gravadas. Só que elas estão gravadas numa metodologia um pouco diferente, né? As aulas de dinâmica estão gravadas lá no esquema que eu fiz utilizando papel e caneta, mas eu fiz tudo esquematizado de uma maneira bem tranquilinha para que vocês entendam, tá? A qualidade do vídeo tá boa, tá? Mas vamos lá. Agora a segunda classificação possível é vetores opostos. Galera, vetores opostos é basicamente a mesma classificação, a única diferença é que o sentido vai ser oposto, tá? Então olha só. Vamos imaginar agora que a gente tem aqui, ó, dois vetores. Eu vou colocar um no horizontal também, para não falar que não utilizou horizontal. Beleza, coloca dois no horizontal aqui. Aqui dá para a gente ter uma noção, tá? Suponha o seguinte, que esse aqui é o meu vetor, por exemplo, meu vetor B. Não, B a gente já trabalhou ali. Suponha que esse aqui é o meu vetor C. E que esse daqui, ó, é o meu vetor D. Bom, esses vetores aqui eles têm o mesmo módulo, ou seja, eles têm o mesmo tamanho. Então, módulo de C igual a módulo de D. Ou seja, eles têm o mesmo tamanho. Isso aí a gente consegue deduzir facilmente. Agora, olha só. Eles têm a mesma direção? Sim, a direção é a mesma para os dois. É a direção, vou chamar de direção H, direção horizontal, tá? Para a gente não ter que escrever muita coisa. Então, a direção é a mesma também. Agora, nota o seguinte. O vetor C aponta para a direita. O vetor D aponta para a esquerda. Então, quando dois vetores têm a mesma direção, mesmo módulo e sentidos opostos, a gente chama esses vetores de vetores opostos. Tranquilo, gente? É um conceito bem tranquilo mesmo. Tá? Acredito que não vai gerar dúvida em vocês esse conceito aí, não. Beleza? Um outro exemplo válido seria, por exemplo, você fazer o seguinte, ó.
Se pegar dois vetores assim na vertical, também seria válido a mesma relação, tá? Ó, vamos pegar assim. Beleza, ó. Suponha que eu tenho aqui, ó, um vetor, que eu vou chamar de vetor, sei lá, vetor x, e um vetor y aqui, tá? Nota o seguinte, esses vetores eles possuem o mesmo módulo, ou seja, possuem o mesmo tamanho, então módulo de x igual a módulo de y, possui o mesmo tamanho, a direção é a mesma, é a direção vertical. No entanto, o vetor x aponta para cima e o vetor y aponta para baixo. Se você preferir falar que o vetor x aponta para o norte e o vetor y para o sul, também é critério, tá? Mas essa aqui é a ideia, tá, gente? Então, vetores opostos vão ter a mesma direção, mesmo módulo, no entanto, sentidos opostos. Agora a gente vai trabalhar com o último tópico de aula, trabalhando com a multiplicação de um vetor por escalar. Beleza? Vou apagar e vou trabalhar com isso aí. Beleza, gente? Essa parte aí, né, ela requer um pouco mais de atenção. Eu diria que é a parte que você tem que ter mais cuidado dessa aula de introdução aqui à parte de vetores, tá? Porque esse conceito aqui, ele é amplamente cobrado nos concursos, tá? Muitos concursos cobram isso, incluindo nosso querido PISME, né? Já vi questão de PISME em que ele mandava tu multiplicar um vetor por menos um meio. Aí teve camarada que não sabia o que fazer e errava a questão. Galera, se a banca cobrar isso, se a UF cobrar isso de vocês, vai ser algo relativamente fácil. Porque não tem como complicar essa parte de multiplicação de vetor por escalar. Bom, vamos imaginar o seguinte. Eu troquei aqui o encosto da minha cadeira, gente, porque eu estou sentindo muito dor nas costas. Estou desde as 9 gravando, já é 1h50 da manhã, eu ainda estou aqui. Tá? Bom, vamos imaginar o seguinte. Aqui a gente tem, ó, um vetor, vou chamar esse vetor de vetor A, tá? E esse vetor A, ele tem um certo módulo, certo? Ele tem um certo módulo, ele tem um certo tamanho. Então, esse módulo está relacionado ao tamanho, certo? Se eu multiplico esse vetor A por 2, ou seja, se eu multiplico o módulo de A por 2, sempre que eu for efetuar uma multiplicação, vou estar multiplicando o módulo, tá? Tá vendo? Ó? Quando multiplicamos um vetor por um número real, multiplicamos o seu módulo, ou seja, o seu tamanho. Então, sempre que a gente for multiplicar um vetor por um número escalar, por um número real, por um escalar qualquer, a gente vai estar multiplicando o tamanho. Então, olha só, se o vetor A tinha esse tamanho, o vetor 2 vezes o A vai ter qual tamanho? Bom, como 2 é um número positivo, a gente vai basicamente dobrar o tamanho desse vetor, tá? E ele vai manter o mesmo sentido. Beleza? Então, esse aqui seria o vetor 2A, tá? Então, galera, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, se o número real é um número positivo, vou chamar de número n, se n é positivo, ou seja, maior que zero, o sentido do vetor vai ser mantido. Então, se n é maior que zero, vou colocar aqui, sentido é mantido. Beleza, gente? Então, se esse número n ele é maior do que zero, ou seja, positivo, o sentido é positivo. Ah, Eugênio, se eu tivesse multiplicado esse vetor A, sei lá, por 1 meio. Galera, se eu multiplico esse vetor A por 1 meio, o que significa multiplicar por 1 meio, Eugênio? Olha só, galera, se eu multiplico um número, por exemplo, 4 por 1 meio. 4 multiplicado por 1 meio vai dar isso aqui, ó. Vai dar 4 dividido por 2. Sempre que eu multiplico um número por 1 meio, eu vou estar extraindo a metade desse número. Beleza? Então, se eu quero multiplicar o vetor A por 1 meio, o que vai acontecer? Basicamente, esse vetor A ele vai ter o seu tamanho reduzido à metade, tá? Então, a gente vai ter algo mais ou menos aqui sim. Eu vou colocar aqui para a gente ter uma noção, tá? Mais ou menos aqui, tá bom? Isto. Agora, olha só. A gente escreve aqui assim, ó. Esse aqui... Opa, deixa eu arrumar. Que esse aqui, ó, é o vetor 1 meio de A, beleza? Galera, e essa ideia aí ela iria seguir sucessivamente, tá? Se eu multiplico esse vetor A por 3A, aí o módulo do vetor ia triplicar, ou seja, o tamanho do vetor ia triplicar, beleza? Mas não se esqueçam disso. Sempre que a gente multiplica um vetor por um número real, a gente não vai estar multiplicando o vetor
mas sim o seu módulo, ou seja, o seu tamanho. Não se esqueçam disso, tá? Então, galera, anotem isso daí porque isso é importante, tá? Se o número real que a gente multiplica é um número maior do que zero, o sentido do vetor vai ser mantido. Beleza? Agora, se é um número negativo, a gente vai ver agora, ó. Agora, gente, suponha o seguinte, que eu tenha multiplicado esse vetor a por menos 1. Então, eu tenho menos 1 multiplicando esse vetor a. Bom, galera, o que vai acontecer basicamente é o seguinte. O vetor a ele vai apresentar um mesmo módulo. Como assim, gente? Vai apresentar o mesmo módulo. Tá? Então, se eu multiplico por menos a, o vetor a não vai alterar o seu tamanho. Tá? Então, esse aqui vai ser o vetor menos a. Tá? Tem a mesma direção, o mesmo módulo, no entanto, o sentido oposto. Então, o que a gente pode concluir, gente? Quando a gente multiplica um vetor por um número negativo, o que vai acontecer? A gente vai ter basicamente uma inversão no sentido do vetor, e esse vetor vai sofrer um aumento proporcional ao quanto foi multiplicado, sem levar em consideração o sinal negativo. Beleza? Bom, pode parecer um pouco meio nada a ver agora, mas vamos continuar. Agora, olha só. Se eu quero o vetor a multiplicado por menos 1/2, para a gente seguir a mesma métrica. Bom, menos 1/2 de a, beleza, menos 1/2 de a. Então, a gente vai ter basicamente a metade do vetor a, só que a gente vai ter menos a metade do vetor a, menos metade do módulo do vetor a. Ou seja, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter um vetor de mesmo módulo aqui, ó, mesmo tamanho do vetor 1/2 de a, esse aqui vai ser o vetor menos 1/2 de a. Só que o que vai acontecer? Esse vetor menos 1/2 de a, ele vai ter sentido oposto, mesma direção, mesmo módulo, no entanto, sentido oposto. Esse aqui é o menos 1/2 de a. Tranquilo, gente? Tá aí. Agora, se eu quisesse fazer o menos 2 multiplicado pelo vetor a. No caso, estou multiplicando pelo módulo, pelo tamanho do vetor a. Beleza. Então, a gente teria basicamente o seguinte. Deixa eu arrumar. A gente teria um vetor de mesmo módulo. Tá? Estaria aqui mais ou menos, ó. Só que, olha só que legal. Deixa eu arrumar. Como a gente está multiplicando por um número negativo, o sinal do vetor seria invertido. Depois a gente iria multiplicar o tamanho do vetor pelo número dado sem levar em consideração o sinal. Então a gente multiplicaria o tamanho do vetor, que no caso era a, por 2. Então a gente obteria aqui 2a, no entanto, trocando sinal. Então esse aqui seria um vetor menos 2a aqui. Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, sobretudo entendido. Mas antes, deixa eu colocar aqui, ó. Eu estava já esquecendo. Então, ó, n menor do que zero. Vou colocar aqui para vocês também. Então, n menor do que zero. Sentido é invertido. Então, se eu multiplico um vetor por um número negativo, o sentido desse vetor vai ficar invertido. Então, o sentido é invertido. Beleza? Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, sobretudo entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, basta que vocês mandem lá no grupo dos alunos que a gente vai responder. Beleza? É isso. Valeu, fiquem com Deus e não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação. Tamo juntão.